Oi, pessoal! No encontro de hoje, nós falaremos um pouco sobre as fórmulas de adição da trigonometria. Bem específico do que significa seno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta, tangente de alfa mais beta. Né? Trazendo isso aí, mais um recurso, trazendo para você, obviamente, de como trabalhar quando for necessário ter a soma de arcos, né, para seno, cosseno e tangente. Inicialmente, vamos ver como se comporta isso na nossa circunferência trigonométrica, porque nós já sabemos que dentro dela nós sabemos dizer sempre quem é seno, cosseno e tangente dos ângulos que nós desejamos. Então, vamos lá comigo. Suponha que você inicialmente girou um ângulo alfa, qualquer. Está aqui parado e esse percurso até aqui foi alfa. Em seguida, depois você girou um ângulo beta. Então, esse percurso até aqui é beta. Então, esse percurso por total, né, pela sua totalidade, seria o ângulo alfa mais beta. Concorda comigo? Bom, isso está nos dizendo, né, como aqui a nossa circunferência é unitária, né, esse raio aqui tem que ser 1, e que se eu pedisse para você calcular o seno de alfa mais beta, né, o seno de alfa mais beta, você ia me dizer, né, pelo que você acabou de aprender, que ele valeria exatamente, né, esse comprimento y, né, trazendo essa projeção para o eixo dos cossenos, certo? Então ele seria nada mais do que PR. Ok, certinho aí, né? Bem como se eu pedisse para você calcular, né, o cosseno de alfa mais beta, provavelmente você ia dizer que ele é esse cara aqui, OR, né? Que é a projeção ortogonal de P sobre o eixo das abscissas, representando assim quem seria o cosseno daquele ângulo. Tá? Então, o cosseno de alfa mais beta seria a distância de O até R. De um modo mais específico, né, a distância de O até R ela pode ser calculada por a distância de O até H, tá vendo? Isso aqui é OH, subtraído RH, concorda? Tá, beleza. Então eu poderia dizer que esse cara aqui é a distância de O até H menos RH. Ok. Se eu fizesse a projeção ortogonal desse ponto Q até esse eixo, ó, PR, fizer essa projeção ortogonal bem aqui, certo? O que eu conseguiria mostrar? Que PR, vou chamar essa projeção ortogonal aqui de W, certo? Ele seria PW mais WR, concorda? Ele seria PW mais WR. Só que WR, por sua vez, é a mesma coisa que QH. Concorda com isso? Ó, esse cara é igualzinho a esse, que eu fiz a projeção ortogonal de Q para CW em cima de PR. Então, eu poderia dizer que PR é a mesma coisa que PW mais OH. Não, QH. Certo? Ok. Agora vamos tentar expressar esses segmentos em função de seno de alfa, cosseno de alfa, alguma coisa desse tipo, para fazer correlação em sentido. Tá? Então, a primeira coisa que você observa é, olhe para este triângulo aqui, ó, esse, que eu vou demarcar de azul. Quando você olhar para esse triângulo que eu estou demarcando de azul, como a hipotenusa dele vale 1, então o cateto oposto a ele, que é esse cara aqui, que seria seno do beta, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é 1, então você está me dizendo que esse cara aqui é o seno do beta. Assim como você também está me dizendo que esse cara aqui, que é o cateto adjacente desse triângulo azul, vai coincidir com o cosseno do beta, porque seria cateto adjacente sobre 1. Então esse cara seria o cosseno do beta. Bom, tá aí tudo bem? Tá, tudo tranquilo, né? Em seguida, olhe agora para este triângulo aqui, que eu vou demarcar de roxo. Ó, esse triângulo aqui. Quando você olhar para este triângulo,
você vai perceber o seguinte. Se você aplicar quem seria o seno do alfa no triângulo roxo, você deveria estar me dizendo que provavelmente é QH sobre cosseno de beta. Tá? QH sobre o cosseno do beta. Portanto, você acabou de me dizer que o tamanho de QH vale seno do alfa vezes o cosseno do beta. Acabou de mostrar isso. Tá? Se você, nesse mesmo triângulo roxo, tivesse feito o cosseno do alfa, isso teria dado cateto adjacente, que é O até H, dividido pela hipotenusa, que é cosseno do beta. Tá? Então, OH, ele vale cosseno do alfa vezes o cosseno do beta. Perceba que a partir de agora você já não tem tanto problema para descobrir OH e QH. Você já acabou de descobrir quem são esses segmentos. Porém, nós precisamos descobrir quem é PW, ou seja, quem é esse pedaço aqui, ó. Quem é esse pedaço, porque aí resolve o nosso problema. E precisamos descobrir quem é RH, que é esse pedaço aqui, porque colide com esse. Então eu preciso tomar atenção para esse triângulo aqui. Só que aí agora eu vou com um pouquinho de calma. Se aqui é alfa, aqui é 90, então aqui é um teta. Só que teta e alfa são complementares, beleza? Bom, esse cara é teta, porque o oposto pelo vértice é esse. Só que como aqui é 90, então esse cara que está aqui só pode ser alfa, porque alfa e teta são complementares. Só que como esse ângulo por completo é 90, e aqui tem alfa, então esse cara aqui só pode ser teta. Mas como aqui é teta e aqui é 90, então esse cara só pode ser alfa. Massa, eu acabei de vir aqui, ó, e cheguei com alfa nesse triângulo. Quando eu cheguei com alfa nesse triângulo, se eu vir a este triângulo e aplicar quem é o seno do alfa, você vai achar cateto oposto, que no caso vai coincidir com WQ, que é a mesma coisa que RW, que RH, final, dividido pela hipotenusa, que é o seno do beta. Então você acabou de descobrir quanto que vale RH. Vale o seno do alfa vezes o seno do beta. Certo? Bem como, neste mesmo triângulo, se você tivesse aplicado o cosseno do alfa, você acharia cateto adjacente, que é PW, sobre a hipotenusa, que no caso é o seno do beta. Só que aí, se você fizer produto do meio pelos extremos, você vai achar que PW ele é seno do beta vezes o cosseno do alfa. Tudo bem? Beleza, achamos tudo. Vamos botar cada pessoa no seu lugar? Vamos lá. Quem é PW? Tá. PW, ele é seno beta cosseno alfa, que está somado com QH, que é seno alfa vezes cosseno beta. Então você acabou de mostrar o seguinte, ó. Seno de alfa mais beta é a mesma coisa que seno alfa cosseno beta, tá aqui, ó, mais seno beta cosseno alfa, tá aqui, ó. Beleza? Acabou de mostrar isso. Então, a partir de agora, você não pode e não deve dizer que seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa mais cosseno de beta. Isso não existe. Por quê? Porque eu acabei de mostrar que você acabou de deduzir comigo que aquilo ali não pode ser verdade. Que a verdade é essa. Tá. Substituindo aqui, eu teria o que agora para analisar? OH vale cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos o que? RH, que é seno alfa, seno beta. Então você acaba de mostrar que cosseno de alfa mais beta vale cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa,
seno beta, tá? Para você também não dizer por aí que cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa mais o cosseno de beta. Não é verdade. Acabou de mostrar que isso não é verdade. E por sinal, acabou de mostrar que aqui aparece um menos numa relação, porque está construída aqui na nossa circunferência trigonométrica. Beleza? Tá. Com essas duas, eu vou dizer que você tem a capacidade de deduzir todas as outras. Tá? Como é que você faria a dedução de todas as outras? Primeiro que você precisaria conhecer o significado do que seria o seno, cosseno de um ângulo negativo. Mas isso é fácil de ver, né? Só basta ir lá na sua circunferência trigonométrica. Se você girasse positivamente, eu estaria aqui, o meu cosseno estaria aqui, né? E o meu seno estaria aqui, concorda? Seno do alfa, cosseno do alfa. Se eu girasse esse mesmo arco alfa negativamente, eu estaria aqui. Eu seria aqui o menos alfa. E aí eu observo que o cosseno do menos alfa viria para o mesmo canto do cosseno do alfa. Ou seja, você acaba de me dizer que o cosseno de um ângulo negativo é a mesma coisa do cosseno do ângulo positivo. Porém, olha para o seno. O seno do menos alfa estaria aqui embaixo. Tá vendo? E o seno do alfa está aqui em cima. Então, eles são relações opostas. Então, aqui você acabou de me dizer que o seno do menos alfa vale menos seno do alfa, porque eles são de relações opostas. E aí fica fácil de perceber que a tangente do menos alfa, como ela é a divisão de seno pelo cosseno do mesmo ângulo, seria isso dividido por isso. Só que isso dividido por isso vai dar menos seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, que dá menos a tangente de alfa. Tá? Então, a tangente do menos alfa é menos tangente de alfa. Por que eu estou mostrando isso? Porque agora, ó, usando essa relação, em vez de eu escrever ela assim, eu poderia escrever ela assim. Seno de alfa mais menos beta. Ah, mas então agora o ângulo não é mais beta, né? O ângulo agora é menos beta, não é beta. Então eu poderia dizer que isso aqui seria seno de alfa vezes o cosseno de menos beta mais o seno de menos beta vezes o cosseno do alfa. Certo? Poderia dizer isso. Só que a gente sabe que o cosseno de um ângulo positivo é a mesma coisa do cosseno do ângulo negativo. O cosseno do ângulo negativo do positivo é o mesmo. Então eu poderia dizer que isso aqui vira seno alfa vezes cosseno beta, porém, o seno de um ângulo negativo é o oposto do seno do ângulo positivo. Então, esse menos aqui, ele sai no seno. Então, ficaria menos seno do beta vezes o cosseno do alfa. Ou seja, se aqui é menos, né? Se aqui vai virar seno de alfa menos beta, essa relação central muda o sentido. Fica oposta, né? Então ficaria seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. Beleza? Da mesma maneira, se você fizesse aqui, ó, com o cosseno. O que seria o cosseno de alfa mais menos beta? Seria o cosseno do alfa vezes o cosseno do menos beta menos seno do alfa vezes o seno do menos beta, certo? Aí, o cosseno de um ângulo negativo é a mesma coisa do cosseno do ângulo positivo. E o seno de um ângulo negativo é o oposto, então esse menos sai, vem para cá, vira mais seno de alfa, seno de beta, e isso gera o cosseno de alfa menos beta. Beleza? Então percebe que as relações estão prepostas em relação a essas duas. Seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Seno de alfa menos beta, seno alfa cosseno beta, menos
seno beta, cosseno alfa. Cosseno de alfa mais beta, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Cosseno de alfa menos beta é cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Bom, com elas, eu sou capaz de deduzir a tangente de alfa mais beta. Porque a tangente de alfa mais beta, ela vai se resumir a você fazer seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Isso, por sua vez, vai dar o quê? Seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa dividido, é que eu explico porque eu estou deixando esse espaço, tá? Pelo cosseno alfa vezes cosseno beta menos, porque aqui é mais, tá no cosseno vira menos, seno alfa, seno beta. Só que do jeito que eu expressei senos e cossenos em função de senos e cossenos, eu também quero expressar a tangente em função de tangente. Aí eu vou fazer equivalência de frações. Eu vou meio que multiplicar, né, isso aqui por 1 sobre o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Tanto em cima quanto embaixo. Né? Porque para poder fazer a equivalência tem que usar a mesma proporção no numerador e no denominador. Fazendo isso, era como se eu estivesse dividindo isso aqui por cosseno alfa, cosseno beta, cosseno alfa, cosseno beta. Também aqui, né? Porque eu estou fazendo a equivalência, tem que ser no numerador e denominador. Cosseno alfa, cosseno beta, cosseno alfa, cosseno beta. Já apliquei a constante de proporção, então tá aí. Observa que esse vai embora com esse, e aí eu fico aqui com tangente de alfa, tá? Esse vai embora com esse, eu fico com tangente de beta, dividido. Esse vai embora com esse, sobra 1. Esse vai embora com esse, sobra 1. Então fica 1 menos. Aqui vira tangente de alfa vezes tangente de beta. E, portanto, você acabou de mostrar o seguinte. Tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos o produto das tangentes de alfa e de beta. De forma análoga ao que nós fizemos aqui em cima, né? Se aqui fosse tangente de alfa menos beta, né? Você estaria trocando o ângulo beta pelo menos beta. Se aqui a tangente virar menos beta, ela sai, vira oposto. Por causa de quê? Por causa dessa relação. Então, em cima ficaria tangente de alfa menos tangente de beta. Sobre 1. Se esse ângulo fosse negativo, a tangente, quando saísse daquele dentro, o menos, tornaria isso mais. Por quê? Porque a tangente de um ângulo negativo é o oposto da tangente do ângulo positivo. Mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Então você acabou agora de encontrar todas as relações de seno de alfa mais beta, seno de alfa menos beta, cosseno de alfa mais beta, cosseno de alfa menos beta, tangente de alfa mais beta, tangente de alfa menos beta. Para que você não diga por aí, por exemplo, que a tangente de alfa mais beta é tangente de alfa mais tangente de beta. Você acabou de mostrar que não é. Tá? E não só isso. Agora, você tem a capacidade de falar sobre isso. Ó. Quem seria seno de 2α? Mas seno de 2α é seno de alfa mais alfa. Seno de alfa mais alfa seria o quê? Aí você está trocando, pensa aqui comigo. Ó. Você está trocando beta por alfa, certo? Aí vai ficar seno alfa, cosseno alfa, seno alfa, cosseno alfa. Então você está fazendo seno alfa, cosseno alfa, mais seno alfa, cosseno alfa. Então isso aqui, né, pelo que a gente acabou de deduzir, né, ali, ó. Que é alfa, né? Vai virar nada mais do que 2 vezes seno alfa, cosseno alfa. Né? E de onde está saindo essa relação? Dali. Se lembra que essas duas aqui, ó, foram elas que geraram todas as outras. Perceba agora, ó, olha comigo. Cosseno de 2α, o que é que seria?
cosseno de alfa mais alfa, né? Aí pensa comigo, você está trocando beta por alfa. Então ficaria cosseno alfa vezes cosseno alfa mais seno alfa vezes cosseno alfa, seno alfa, né? Então isso aqui daria cosseno ao quadrado de alfa, né? Isso aqui é mais, o mal aqui é menos seno ao quadrado de alfa, tá? Por sinal, né? Lá da nossa circunferência trigonométrica também é fácil perceber que se eu tenho um ângulo qualquer alfa, né? Isso aqui vale 1, esse cara vale seno de alfa, esse cara vale cosseno de alfa, tá? Então eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E isso normalmente dá uma relação bacana com essa, porque ó, aqui eu tenho cosseno de 2α igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, e aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre valendo 1. De vez em quando aparecem sisteminhas que podem relacionar essas equações que são verídicas, né? E aí, finalizando, né, nossa parte teórica, seria a tangente de alfa mais alfa. E eu acho que você já entendeu a ideia, né? Que é a tangente de 2α seria tangente de alfa mais tangente de alfa, que dá duas tangentes de alfa, dividido por 1 menos o produto da tangente de alfa com a tangente de alfa. Da tangente ao quadrado de alfa. Tá? E daí você resumiu ou fez a relação de todos os modos que os ângulos podem se comunicar aditivamente, né? Então, com isso, vamos aos nossos exemplos para nós fixarmos melhor um pouco da nossa teoria. Os nossos exemplos nos dizem assim. Exemplo de número 1. Tenho aqui um bloco, né, que está posto em uma inclinação cujo ângulo é 2θ. E este mesmo bloco também está posto em uma outra inclinação de uma determinada rampa cujo ângulo é θ. A questão nos diz que esse ângulo é um ângulo do primeiro quadrante que satisfaz essa relação. Tangente ao quadrado mais 1 igual a 25 sobre 16. E nos informa que a força de atrito, tá, exercida ali do plano em cima do bloco é P vezes o seno do ângulo formado. Né? Por exemplo, nessa situação aqui, a força de atrito nessa situação seria P vezes o seno de 2θ. Já nessa outra situação, né, a força de atrito aqui seria P vezes o seno do θ. Pegou? Tá. E aí, observa o seguinte. A pergunta é, então, a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco, em função da alteração da inclinação, sofre um aumento ou uma redução? Bom, você vai lembrar do seguinte. Primeiro vamos tentar descobrir quem é o seno, cosseno, tangente desse ângulo, por causa disso aqui que eu vou precisar. Porque veja, vou chamar isso aqui de instante 1 e vou chamar isso aqui de instante 2. A força de atrito no instante 1, tá? Força de atrito no instante 1 é P vezes o seno de 2α. Desculpa, de 2θ, né? Que nesse caso vai ser P que multiplica 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Certo? Só que esse outro cara aqui, a força de atrito que eu vou chamar no instante 2, ele é P vezes o seno de θ. Bom, então eu preciso saber ou conhecer quem é o seno de θ e quem é o cosseno de θ, para que de fato eu tenha a capacidade de descobrir quem são essas forças de atrito. E isso vai ser dado por causa dessa relação aqui. Essa relação me diz que tangente ao quadrado mais 1 vale isso. Só que tangente ao quadrado é a mesma coisa que seno de θ ao quadrado sobre o cosseno de θ ao quadrado, que por sua vez está somado com 1 e precisa dar 25 sobre 16. Quando você faz a continha de MMC aqui, você vai ter seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, fazendo MMC, todo mundo sobre cosseno ao quadrado de θ,
igual a 25 sobre 16. Você vai lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Isso, por sua vez, sobre o cosseno ao quadrado de θ tem que dar 25 sobre 16. Se eu passar a raiz quadrada em ambos, né, aqui eu teria 1 sobre o cosseno de θ e aqui eu teria mais ou menos 5 sobre 4. Tá? Se eu inverter, né, eu vou estar dizendo que o cosseno do θ é mais ou menos 4/5. Só que como o θ é do primeiro quadrante, né, então o cosseno do θ é 4/5 positivo. Certo? Mas isso é do nosso famoso triângulo 3, 4, 5. Se o cosseno é 4/5, nós já sabemos que o seno deve ser o quê? 3/5. Isso mesmo. Portanto, agora eu tenho a capacidade de dizer que P vezes 2 seno de θ, que é 3/5, vezes o cosseno de θ, que é 4/5, vai me dar 12/24 sobre 25 de P. Certo? Lembrando que ali nós usamos a relação do seno do arco duplo, tá? Se nós não a conhecêssemos, provavelmente nós não faríamos essa questão, tá? Essa daqui vai dar exatamente P vezes o seno de θ, que é 3/5. Ou seja, isso aqui dá 3/5 de P. Se você quiser saber em porcentagem, para ficar mais fácil a comparação, né, você ia multiplicar isso daqui por 20. Né? Isso aqui é 0,6, se você multiplicar por 20, porque ficava 60 sobre 100 de P. Isso daria 60% de P. E aqui você ia multiplicar por 4, né? Para ficar sobre 100. Então, se você multiplicasse por 4, ficaria 96 sobre 100 de P. Ou seja, 0,96 de P. Então, está lhe dizendo que houve uma redução. Tá? E aí, se houve uma redução, o que é que acontece, né? O que a questão poderia lhe pedir a mais é de quanto foi essa redução? Aí toma cuidado, tá? Porque essa pergunta, né, é olhando para essas duas relações. A redução teria sido de 0,36 de P em relação a 0,36. Aí teria que fazer 0,36 dividido por 0,96. Porque é 0,36 em relação a 0,96. Beleza? Tá? Mas aqui eu já sei dizer que a pergunta só foi se houve um aumento ou uma redução. Houve uma redução. Né? Uma redução é verdadeira. Tá? Saiu de 0,96 para 0,6. Ou seja, de 96% para 60%. Tá, o nosso exemplo 2 nos diz o seguinte. Exemplo 2 diz, se alfa for 75 graus, então o vão AB vai medir quanto? Veja, o vão AB vai medir exatamente isso aqui, ó. Tá? Mas para eu descobrir ele, eu precisaria observar que quando eu trago a projeção ortogonal dele sobre esse eixo, eu vou ter aqui um cara A' e um B', que coincidentemente, né, obviamente, vai ter o mesmo tamanho que ele, que eu trouxe a projeção ortogonal. Então, esse vão AB que eu estou a procurar, ele seria essa distância por completo, menos isso, que eu vou chamar de x, menos isso, que eu vou chamar de x, porque eles são iguais. Né? Visto que é uma ponte, né? E a ponte está se abrindo exatamente sobre um certo ângulo alfa. Né? Então, esse cara aqui e esse cara aqui são iguais, e por sinal iguais a 25, né? Porque quando ele fechar aqui de volta, né? Eles vão precisar fazer exatamente isto. Eles vão precisar exatamente fazer isso. Portanto, aqui vai ser 25 e 25. E aí agora eu vou conseguir descobrir exatamente quem seria o meu x em questão. Porque se eu olhar para esse triângulo aqui,
né, e aplicar o cosseno do alfa, o meu cosseno do alfa vai dar exatamente o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. O que implica dizer que o x vai ser 25 vezes o cosseno do alfa. Só que o problema em questão é que o alfa é 75 graus. Aí você vai ter que lembrar daquilo que nós comentamos anteriormente, né? Se ele é o cosseno de 75, eu posso pensá-lo da forma como cosseno de 30 mais 45, que nada mais é do que o cosseno de 30 vezes o cosseno do 45 menos seno de 30 vezes o seno do 45. Né? E aí você vai ver a importância de você conhecer exatamente essas informações anteriores. Tá? E isso vai te dizer que isso aqui é raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Portanto, isso aqui é raiz de 6 menos raiz de 2, todo mundo sobre 4. Percebe? Beleza. Então, você acabou de me dizer o seguinte, o vão que você está procurando, AB, é 50 menos 2 vezes o valor do x. Mais o valor do x, né, você sabe que, por sua vez, é 2 vezes 25 vezes o cosseno do 75. Só que o cosseno do 75 você acabou de achar. O cosseno de 75 vale raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E aí, né, dá para facilitar algumas contas, ou enfim, deixar assim mesmo. Isso aqui poderia ser 50 menos 50 vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso, claro, que ia depender de como a questão ia manipular, né, essas relações. Né? Porque ele poderia simplificar aqui, ele poderia escrever todo mundo sobre 4, enfim. Isso depende, obviamente, de como a questão vai desejar que você manipule. Mas o que é muito importante é que você observe que o cara que vai responder essa situação é que você saiba observar quem seria o cosseno de alfa mais beta. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem que isso é mais um recurso, né, obviamente, para o seu estudo, para que quando apareçam situações em que você consiga agora determinar outros senos e outros cossenos sem ser necessariamente só os notáveis ou os simétricos dele, né? Ou seja, ângulos que também podem ser relacionados com eles. Beleza? Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.